correlacionar e manter uma boa convivência da IA com os princípios que fundamentam a administração pública? Aí, veja, meu caro Felipe, eu acho que esse vai ser o grande desafio e o grande barato da transação, por isso que eu estou empolgada aí na reflexão sobre essa matéria. É claro que os princípios da administração pública, lá no nosso bom e velho artigo 37 caput, não tinha em conta nada disso. Imagina, Constituição de 88, a gente estava pensando em outra... Mal tinha computador, né? Que dirá essas coisas todas. Fico imaginando Ulisses Guimarães, vamos pensar na IA. Acho que não. Né? Muito bem, então... aqueles princípios foram concebidos a partir da perspectiva de uma determinada realidade que mudou, né? E aí nós vamos ter que pensar de novo, pensar melhor. Vamos lá no elenco dos princípios, né? Começa lá o artigo 37 falando no princípio da legalidade, né? A administração, direta e indireta, observará o princípio da legalidade, né? E aí nós já vamos ter, talvez, um problema a ser discutido, a ser amadurecido, que é o problema de alguma coisa que é um eixo central, é um elemento central da validade do ato administrativo, que é o problema da competência, né? Competência é elemento central, né? É sindicável e é vinculado mesmo nos chamados atos discricionários. Competência é o cerne. Porque competência é o que dá autoridade àquele agente para formular aquela decisão. E aí nós vamos ter que pensar, quer dizer, a lei que deu competência a um agente, que era um agente físico, né? Ela tem também autorização para que esse agente físico delegue para um mecanismo de IA? Quer dizer, será que a gente pode pensar, né, numa delegação pela simples implantação do mecanismo de IA? Ou será que nós vamos precisar de uma nova lei, né, dizendo, olha, isto pode ser executado através de mecanismos de IA? E para futuro, né, quando você for pensar na criação de órgãos novos, órgãos ou entidades da administração indireta novos, né, na delimitação lá das funções, né, das atribuições deste órgão ou entidade da indireta, o legislador poderá ou deverá já dizer, olha, você tem por atribuição executar estas atividades por agente físico ou agente eletrônico, seja lá como é que a gente venha a chamar. Então essa já é uma primeira questão que a gente vai ter que refletir sobre o princípio da legalidade, né? Que até agora ele delegava, né? A ideia era de que quando o legislador delega uma atividade, ele delega a partir de um juízo de adequação. Olha, eu considero que esta estrutura institucional ou este agente público é adequado para formular essa decisão. Será que esse juízo de adequação vai ter que ser formulado especificamente em relação ao mecanismo de IA? Então, acho que isso é uma reflexão que a gente vai ter que fazer, e vai ter que fazer com alguma brevidade, se a gente quer se beneficiar do potencial de decisão, de mecanismos decisórios mesmo de IA, que podem ser preciosos. Vejam, quando eu estou falando nisto, eu não estou me insurgindo contra os mecanismos decisórios de IA, não. Eu vejo muita gente, né, até quando postei que ia fazer essa live, as pessoas, ai meu Deus, a IA vai decidir, não sei o quê. Olha, assim, vamos combinar que a gente tem um monte de gente decidindo que eu não sei se também está com esse preparo todo e tá aí, né? Decidindo em vários níveis, aliás, né? Então eu acho que não me parece impossível, não me parece necessariamente ruim, é uma questão da gente refletir sobre essas decisões. Mas isso vai ter que ser muito, muito pensado direitinho, né? Temos que fazer uma reflexão antes. Então, isso sobre o princípio da legalidade, né? Vamos ter que fazer essa reflexão. Se a gente pensar, seguir no elenco, aí nós temos o princípio da impessoalidade, né? E aí é curioso que aí as pessoas ficam mais pacificadas. Ninguém será mais impessoal do que o mecanismo de IA. IA, nisso vai ser um ganho, porque não terá aí as influências, os subjetivismos que o agente físico, né, humano, possa ter.
Mas aí isso é uma visão equivocada, porque o problema da IA, né, relacionado à impessoalidade, tem a ver com as deficiências das bases de dados. Vejam, IA prediz e decide a partir de uma massa de dados que se apresente a ela, que se disponibilize a ela. E isso, em matéria de administração pública, meu caro, é um problema, né? É um problema. Por quê? Primeiro porque a administração pública demora muito, a inovação tecnológica vem e a gente demora 15, 20 anos a aderir, né? Eu me lembro quando a gente... Nossa, até chegar computador na procuradoria foi uma dureza. Aí vinha o carta certa. Felipe não pegou isso, é que eu sou antiga, né? E por aí vai, né? Então, portanto, as nossas... E tem o apego também do funcionário ao elemento físico, né? Eu me lembro, Felipe... Eu estava na prefeitura quando... Aliás, eu era secretário de administração quando a gente implantou o sistema de recursos humanos novo na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E aí diz, olha, implantou o sistema de recursos humanos, imputou os dados, vamos nos desfazer dos documentos. Olha, foi um cataclisma. O quê? A pasta de assentamento funcional. Eu disse, não, nós vamos chamar o servidor, se ele quiser ele leva para casa dele, vai ficar com ele, bonitinho. Mas eu não vou guardar isso, tá tudo no sistema. Meu Deus, como que não vai ter o papel, a tabela de temporalidade, não sei o quê. Olha, uma comoção. Porque, né, tem que ter o papel. Então, assim, as nossas bases de dados, elas em geral, elas são deficientes, né? E mais, aí é um problema mais complexo. Existe muito uma cultura de dado proprietário na administração pública, né? Essa é a minha base de dados. Eu não cedo para ninguém, né? Eu já fiz esse comentário outras vezes e dou nome aos bois. A base de dados da Fazenda não é acessível em lugar nenhum do mundo para ninguém, né? Porque aí você chega, né? Você é procuradoria, você precisa ter acesso a algumas coisas, ou porque tem a competência para cobrança de dívida ativa, ou porque patrocina as demandas tributárias, pelo amor de Deus, preciso ter acesso. Não pode, sigilo fiscal. Cara, eu sou advogado, eu também tenho sigilo, eu sou advogado da prefeitura. Não pode, né? Então, para que a gente aproveite IA no sua máxima potencialidade, essas bases de dados têm que conversar. E não pode ter base de dados proprietária, né? E aí isso vai ser uma dificuldade de superação na administração pública. Bom, mas o que isso tem a ver com impessoalidade? Não, vou voltar à impessoalidade. Dizia eu das deficiências das bases de dados. Quem ou que situações estarão nas bases de dados? Normalmente das pessoas que têm uma inserção social melhor, né? Porque estas têm relações mais intensas com o poder público. Estas pagam IPTU, compram um imóvel, aí pagam ITBI, elas... Tem mais. Esse cara tira licença para construir, no mais das vezes, né? Então ele foi na Secretaria de Urbanismo. Esse tem uma relação mais intensa com a administração pública, né? Quem pode ficar de fora dessas bases de dados, como sempre, são os vulneráveis, né? Aí você vai ter os invisíveis, né? Aquela pessoa que nunca travou relação nenhuma com a administração pública e, portanto, não é vista pela administração pública. E isso, meus caros, isso é um dado de realidade. Você sabe que eu tinha a impressão de que, não, talvez nos grandes centros urbanos isso não seja assim tão grave, mas aqui no estado do Rio há um projeto muito caro ao coração do Tribunal de Justiça, que é um projeto de regularização de registro civil, né? Então tem um ônibus, Justiça Itinerante chama-se o projeto, tá me fugindo o nome. Então vão lá para dar registro civil, porque as pessoas não têm. E a narrativa, Felipe, Rio de Janeiro, hein, não é? Rio de Janeiro capital, não estou falando do estado, não. A narrativa é de que você chega nos bairros mais pobres e você tem a família inteira, a mãe e os 5 filhos. Ninguém tem registro civil. Então, portanto, ninguém existe. Porque não tem registro civil, não tem carteira de vacinação, não tem escola, não tem isso, não tem nada. Essas pessoas não existem. Então essas estão fora das bases de dados. Então como é que a gente pode pensar realmente em impessoalidade? Não, ao contrário, né? A gente terá um problema quase que de seletividade. E aí isso nós vamos ter que investir para superar, né? Porque a IA tende a agravar.
No campo da moralidade, que é o princípio que se segue, o problema que a gente vai ter vai ser aquele a que eu me referi, de que IA não lida com valores abstratos. Porque moralidade, o princípio da moralidade, diz lá a obra clássica do professor Márcio Camarosano, moralidade administrativa são os valores que a Constituição, traçou para a própria administração pública. Então lá no artigo 1º e 3º, né, Objetivos Fundamentais da República, né, valorização do trabalho, dignidade da pessoa, redução das desigualdades, tarará, tarará. E tudo isso são valores abstratos. E a IA não sabe lidar com isso. Então nós vamos ter problemas com a recepção aí pela IA do princípio da moralidade. Publicidade. Publicidade também tem seus desafios, né? E tem seus desafios por quê? Primeiro, uma é a coisa de mais fácil superação, que é você simplesmente, no caso de IA supervisionada, que alguém informou as regras do jogo, é você simplesmente ocultar, né? Isso compromete a publicidade, mas isso é mais fácil de superar. Olha, se é IA supervisionada, alguém disse as regras do jogo, trate de dar a conhecer aí quais são as regras do jogo. O problema de mais difícil superação é quando você tiver IA de Deep Learning, de aprendizado profundo. Por quê? Porque a IA de Deep Learning, o produto que ela entrega, né? Ela tem lá uma massa de dados, ela identifica padrões, aí ela desenha, infere, né? Faz inferências a partir desses padrões e desenha algoritmos e gera um produto. Ó, lista de pessoas elegíveis para o benefício tal. Lista de pessoas com um perfil de inadimplemento do IPTU no exercício 2020. E por aí vai, né? E o mecanismo de IA, de Deep Learning, ele não gera como produto a informação, o passo a passo da construção que ele fez de padrões, inferências e algoritmos. Ele não diz isso, né? Isso é um processo interno da máquina. E aí, portanto, você tem um problema de publicidade, porque você não vai ter isto como um produto natural, um resultado natural da operação da máquina, né? Então isso será complicado. E o último princípio, que é o princípio da eficiência, aí nós vamos ter que também... A dificuldade que o princípio da eficiência aponta em relação à IA é a seguinte: a eficiência mais fácil da gente traduzir num algoritmo é a eficiência econômica, né? Essa se afere numericamente, objetivamente, é muito simples, né? Então a nossa tendência será a pautar o mecanismo de IA para dar um joinha ou um não a partir de uma avaliação de eficiência econômica. Só que a Constituição não nos diz isso. Ela não restringe a eficiência do artigo 37 à eficiência de cariz econômico. Tem vezes que a administração vai adotar uma decisão mais cara, mais complexa, porque isso é o que atende à eficiência social, isso tem eficiências de outra natureza. A própria... incorporação que a gente empreendeu ao princípio da sustentabilidade, né? Sustentabilidade envolve a sustentabilidade social, ambiental, muitas vezes não é a mesma lógica da eficiência econômica. E aí esta tradução de que há várias eficiências será uma tradução mais difícil. Então, veja, a gente vai ter que repensar um pouco como esses princípios se aplicariam num ambiente que lide com inteligência artificial. Não acho que seja uma tarefa impossível, né? Eu, em outra ocasião, conversando sobre isso com o pessoal da PUC do Paraná, eu dizia, olha, nós vamos ter que pensar, talvez, num novo regime de direito administrativo, das relações de direito administrativo travadas através de ou com base em inteligência artificial. Mas, meu Deus, outro regime, não sei o quê. Olha, mas é o que há, né? A ideia de um regime administrativo único para todos os tipos de atividade da administração, essa ideia não subsiste mais, né? A gente já tem vários autores apontando isso. Tem lá o trabalho clássico do professor
Carlos Ari, né, no Direito Administrativo para Céticos, que aponta, ó, são duas administrações pelo menos, você tem a administração do CLIPS e a administração dos negócios, duas lógicas totalmente diferentes. Eu mesma já disse, olha, eu veria pelo menos três, a gente tem a administração do CLIPS, a gente tem a administração dos negócios e a gente tem a administração do fomento, né, que também é importante e é um regime diferente, porque a administração do fomento não opera a partir do signo da impessoalidade, pelo menos não totalmente, porque o fomento é uma atividade necessariamente dirigida a alguém, né? Então já tínhamos três, né? Aí agora talvez tenhamos quatro, a administração do CLIPS, a administração do negócio, a administração do fomento e a administração da inteligência artificial. Ah, meu Deus, que desespero e tal. Sim, mas as relações são diferentes, não pode ser um direito único. Se for um direito único para relações diferentes, vai ser um direito ruim e não é isso que a gente quer. Perfeito, professor. Já me avisaram aqui que a gente está no final. Bem, pelo menos que faltam 15 minutos. Eu fiquei só com uma questão, por conta dessa sua explanação na parte final em relação aos princípios. Se no estado atual da coisa, hoje, é possível que impeçamos que a inteligência artificial atue com algum desvio de viés em apoio à administração pública. Veja, a questão dos viés é uma questão sensível em matéria de inteligência artificial, é mesmo, né? E como ela pode vir? Você pode ter um viés com a carga mais negativa possível que a palavra tenha, né? Quando a gente teria isso? Quando você tiver um mecanismo de inteligência artificial supervisionada, portanto, em que o algoritmo foi orientado por alguém e esta pessoa pode ter uma perspectiva enviesada, né? Que exclui, ou que privilegia, ou que oculta. Essa é uma das hipóteses em que a gente pode ter viés. A gente pode ter viés... Veja, Felipe, o problema por trás da questão dos vieses está na limitação cognitiva da administração. A administração muitas vezes opera sem um quadro informacional completo. Ou porque o agente dolosamente omitiu ou desviou, mas às vezes não é isso. Às vezes é porque a administração não tem memória, e esse é um mal centenário da administração pública brasileira. A administração tem memória, né? Não tem esse hábito de manualizar as coisas, não tem, né? Então, você pode ter uma limitação cognitiva porque a administração não tem memória, às vezes porque as coisas se perderam no tempo, né? A gente trabalha na administração pública, esse é um exemplo que eu já dei várias vezes. Trabalha na administração pública, sabe que é isso. Às vezes você chega e diz, mas por que vocês fazem assim? Ah, doutor, eu faço isso desde o tempo... E aí vem o nome de uma figura emblemática aí em Porto Alegre, você não pode, né? Pô, esse cara, se é desde o tempo dele, então é bom, né? Porque é a carteirada, né? Vamos citar aqui desde o tempo do doutor fulano, né? Então, assim, você vai fazendo por repetição, e aí perdeu a memória mesmo, já não lembra mais por que fazia isso. Outras vezes a administração age com limitação cognitiva porque ela tem que agir rápido. Ó, exemplo mais flagrante é o que estamos vivendo agora. Ó, pandemia, vambora. Não, peraí, eu não tenho domínio dos fatos. Amigo, ó o vírus aí, vambora, vamos resolver alguma coisa, né? Então então eu vou com a limitação cognitiva. Decidimos errado? Decidimos, com certeza, né? O protocolo inicial, no outro dia eu mencionava isso, segunda-feira eu mencionava isso numa aula. O protocolo inicial era o seguinte, olha, só vá no hospital se você estiver morrendo, não era o protocolo inicial? Agora não, se espirrar vai correndo, porque é importante atender desde o início. Então, limitação cognitiva é um fenômeno que se porá para a administração com muita frequência. E limitação cognitiva pode gerar o viés, sem sombra de dúvida. Agora, o problema do viés, ele existe e existirá sempre, não há como superar. O que a gente tem que fazer é acompanhar, é monitorar. O viés não pode ser condição de bloqueio do uso de IA, porque ela pode trazer muitos benefícios, muita agilidade, muito ganho, muito acerto de acuidade de políticas públicas, muita coisa positiva. Mas tem que se aproximar dela, tem que entender, tem que saber como ela é construída, tem que dar os parâmetros jurídicos, por isso que a gente está nesse exercício aqui.